Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle e esse aqui é o Roda com Roda e também o podcast F1 Brasil. A gente está na nossa série e chegou o grande dia, né? Tinha tanta gente que falava que estava esperando, quero muito vídeo de 2010, 2012. Realmente o vídeo de 2010 bombou, né? E agora a gente vai fazer o de 2012, que é um vídeo muito aguardado, porque é uma temporada, assim, não vou dizer única, mas ela é muito rara, né? Porque ela tem 7 vencedores diferentes das 7 primeiras corridas. Isso aconteceu em 82, né? Acho que até com 8, se eu não me engano. E também muito equilíbrio, né, entre as equipes, com 5 equipes diferentes ganhando, né? Além da época que eram as 3 grandes, que eram a Ferrari, Red Bull e McLaren. Ainda teve vitória da Williams, da Mercedes e da Lotus. Foram 6 equipes diferentes vencendo, né? Então, esse é um ano sensacional, com alguns acontecimentos que ficam na memória, né? Esse aqui é um deles, que é o Pérez e o Alonso no Grande Prêmio da Malásia, né? Já logo na segunda etapa ali. Então, é uma temporada que ficou aí muito gravada aí para todo mundo. Então vamos lá, a gente vai falar, como sempre, que eu gosto muito dessa parte dos carros e tal, falar um pouco do livro do Neil e tudo mais. E vamos também fazer um review aí de corrida por corrida, porque acho que merece. Tem muitas corridas memoráveis. Eu só vou dar um fast forward rapidinho ali no final, naquelas vitórias do Vettel ali que não teve tanta diferença. Beleza, meus amigos? Então, 2012. Antes da gente falar 2012, vocês seguem a gente no Twitter, @podcast F1 Brasil, mas o handle chama Roda com Roda, /PF1BR. Então vocês podem seguir a gente lá. E tem o nosso Instagram, Roda com Roda PF1BR também. Principalmente se você gosta de piadinhas no Stories, é com a gente mesmo. Se inscreve no canal, não esquece de dar o like ali, curtir o vídeo, aperta o botãozinho. Eu acho que a maioria de vocês já deve ser inscrito, mas se você não vale a pena. E você pode ser membro, né? Funciona como se fosse um apoia-se interno do próprio YouTube, que você tem lá uma contribuição mensal, que você ajuda a gente e ganha benefícios e tal. A categoria campeão mundial, que é a terceira, a mais top de todas, tem direito a entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo bem exclusivo, né? Acho que a gente está umas 15 pessoas só hoje em dia, que eu interage diretamente comigo, eu mando piadinhas e vídeos e a gente tem umas discussões filosóficas aí de vez em quando para quem quiser. Então, esse é para quem for membro, né? Seja membro, você aperta o botãozinho e entra lá com a gente. Beleza, meus amigos? Quem entrar e for virar membro campeão mundial, da categoria campeão mundial, e for do grupo de WhatsApp, você manda no direct do Instagram o seu contato, né, seu WhatsApp, para não mandar nos comentários ali, não ficar público. Se você quiser, manda no direct do Instagram, beleza? Vamos falar de 2012 então, meus amigos. 2012, bom, primeira coisa, com a volta do Kimi Raikkonen, foi a primeira vez que teve 6 campeões do mundo no grid. Então você imagine só, tem até esse pódio aqui, que é um que 3 deles estão, né? Então você tinha o Schumacher, que estava no seu último ano da Mercedes, tinha o Alonso, Kimi que voltou e ainda tinha Hamilton, Button e Vettel. Então, 6 campeões mundiais no grid. Para 2012 já não tinha mais o Schumacher, né? Então, para 2013 já não tinha mais Schumacher. Então, esse foi um ano único nesse aspecto também. E é o primeiro ano sem Rubens Barrichello, né? Ele ia fazer 40 anos aí em 2012. Então, ele tinha 39 em 2011, quando ele não conseguiu vaga. Teve toda aquela tristeza, porque Rubens, com uma carreira tão maiúscula, né? Ele acabou que não teve uma despedida, né? Ao contrário do Massa, que teve 2, né? Porque o Massa se planejou melhor, teve 2 despedidas lindíssimas em Interlagos. O Rubens ficou lutando até o final e foi só em janeiro de 2012 que a Williams se decidiu, né? Bem estilo Williams, que ia ser Bruno Senna e não Rubens Barrichello. E é uma coisa que eu vou falar quando a gente for falar sobre a Williams, que o que faria Rubens Barrichello com esse carro, né? Porque ele tinha superado o Maldonado com uma certa categoria, sim, no ano anterior, quando eram os 2, e o Maldonado massacrou Bruno Senna. Então é bem possível que Rubens tivesse, e ele tem muito mais cabeça que o Maldonado, então é possível que ele tivesse feito uma temporada muito maiúscula em 2012, mesmo aos 40 anos, o Rubens Barrichello, né? Vai ser para sempre uma dúvida nossa. E claro, tem a regra do nariz. Eles decidiram que os narizes estavam muito altos, o bico do carro, que ele podia
enfiar o bico na cara de alguém. Vocês lembram daquele acidente em 2010 lá do Schumacher com o Lewis na última etapa em Abu Dhabi, que daí acabou dando na treta lá do Petrov com o Alonso. Então eles falaram, tá muito alto esse nariz, nós vamos usar o nariz mais baixo. Então, eles fizeram... Puxa, eu acho que eu tava tampando com a minha cara aqui, o pessoal, né? Tampei o Schumacher, não? Eita, mano, eu sempre esqueço de me deixar pequenininho. Deixa eu voltar aqui, cadê a fotinho do... Agora sim, né? Tá aqui o Schumacher. Antes estava eu aqui de photoshopada na cara do Schumacher. Então, para 2012, o nariz tinha que ser mais baixo. E o pessoal da engenharia fez essa maravilha aqui, né? Que é o degrau no bico. Então, eles falaram, tem que ser até a tal altura, tá bom, a gente vai seguir com o tamanho máximo até onde der e depois a gente faz um degrau ali. Então, eram carros muito feios, para quem estava acostumado com os carros anteriores. O único carro que não tinha degrau era a McLaren, né, que ela já começava baixa desde aqui e ia suave, então ela conseguia ficar na regra. Então, muito obrigado a McLaren por agradar os nossos olhos e tal. A Red Bull, o Newey fez até uma solução mais elegante, que foi essa entrada de ar aqui para o piloto. Aqui você pode ver que a Williams tem o degrau. E a Mercedes foi bem cara de pau também, né? Eles fizeram ali um bico de pato ali, pequeno na frente. Aqui nessa foto até que está economizando um pouco da feiura, né? Mas digita depois lá Mercedes 2012 que você vai ver que era um carro realmente com uma inspiração lá no chão, assim, né? Então, degraus no bico do carro. E o escapamento, que foi uma das grandes polêmicas nos anos anteriores, ele não podia ser mais lá atrás no assoalho alimentando o difusor. Eles decidiram que tinha que ser uma saída mais para frente no carro e tinha que ser mais apontada para cima também, entre 10 e 30 graus. Você fica uma Fórmula 1, o pessoal cheio de dar uns migué, né? O Paddy Lowe, que na época era da McLaren, ele fala que na reunião lá, onde eles estavam decidindo isso, ele e o cara da Red Bull, eu acho, já sabiam mais ou menos o que eles iam fazer. Que era o lance do escapamento com o efeito Coanda, né? O efeito Coanda é o lance do fluido, ele seguir a superfície onde ele está aderido, né? Ele está circulando ali ao longo de uma superfície, então ele dá ele segue a superfície. Então o pessoal, o que eles fizeram? O escape mais para frente apontaram, mas eles criaram aqui uma curvinha que fazia o fluxo ir de novo lá para trás no difusor, né? Claro que quem fez a versão mais sofisticada de todas, adivinha quem foi? O Adrian Newey, né? Você pode notar que a Red Bull no começo da temporada ela foi mal. O Sebastian Vettel falava que não funcionava bem no começo. Você pode ver que o Vettel ele ganhou uma corrida no Bahrein. Nas 3 primeiras ele foi um segundo, um 11º e um 5º lugar só. Depois ele só foi ganhar de novo a 12ª etapa. Então, a Red Bull não teve um começo de ano muito bom. Eu vou colocar aqui para vocês o efeito Coanda, porque eu acho que é importante e que é muito legal essa figura, né? A gente imagina, o pessoal fala muito daquela da colher, né? Quando você coloca a água escorrendo na colher que ela vai para o lado, mas na verdade não é, né? Isso aqui descobriu-se, né? Hoje em dia você não deve usar esse exemplo, teoricamente, como exemplo de Coanda, porque a colher ela tem a tensão superficial da água. Então é melhor você usar outros exemplos, né? Aqui tem umas figuras mais ou menos explicando, ó. Essa daqui eu considero uma figura boa, apesar de ser meio pequena, que meu Deus, mas vai ser pequena assim, né? Que aqui, ó, o fluxo ele está aderido, é que ele está correndo ao longo da superfície e ele acaba seguindo isso daí, né? Então tem em asa de avião, eles mostram também que a partir de certo ponto, no ângulo de ataque, o que mantém preso o fluxo na asa do avião é o efeito Coanda também, né? Então existem até aviões que foram feitos baseados no efeito Coanda para conseguir grandes ângulos de ataque, né? Esse aqui é esse Antonov aqui, ele tinha um lance do motor ser bem alto por causa disso, para usar o efeito Coanda para ficar preso à asa. Então, o efeito Coanda. Então, o pessoal usou isso para contornar o lance da asa, do escapamento, que tinha que ser mais para frente, apontado 30 graus para cima.
O Adrian Newey, ele explica aqui no nosso livro, né, na Bíblia aqui que eu sempre uso, que o pessoal tira sarro. Infelizmente não faltam mais muitos anos, porque esse livro aqui acho que ele vai até 2014, 15 no máximo, assim, né? O último capítulo do livro é Como Construir uma Red Bull RB8, que é o carro de agora. Então, ele fala uma coisa muito interessante no começo, aquilo que eu já falei, né? O nosso carro não estava bom, ele fala, e o Mark Webber colocou o carro em sexto no grid e o Sebastian Vettel em sétimo, mas nenhum estava muito feliz com o carro e o Sebastian Vettel teve mais dificuldades do que o Mark Webber. Você perder aquele escapamento, o difusor soprado de 2011, prejudicou mais o Vettel, porque o estilo de pilotagem do Vettel, isso é o Newey falando aqui no nosso How to Build a Car, ele fala, o estilo de pilotagem do Vettel, ele vira o carro muito tarde na curva e vira muito subitamente, de maneira muito dura, para rodar para dentro da curva. Então, isso precisa de uma traseira muito plantada, né, de uma aderência traseira muito grande. Então, como no começo do ano, com a perda do difusor soprado, né, com esse escapamento mais para frente ali, a Red Bull não tinha se acertado ainda, né? Então, ele fala que o Mark Webber não sofreu tanto porque o jeito dele é um pouco mais tradicional, ele faz a curva um pouco mais redonda, né? Ele vai virando aos poucos e termina de virar já com o carro um pouco mais lento. O Vettel não, né? Ele dá uma virada, um soco violento na direção. Então, esse é uma das coisas. Esse aqui não serve muito, esse aqui é o Coanda, né? O túnel Coanda que eles faziam. Aqui é o destruído em Interlagos 2012, a gente vai chegar lá, né? Mas assim, esse lance Aqui a Ferrari ela criou um apêndice aqui para fazer o túnel que chama Ducto Acer, por motivos óbvios, né? Porque era o patrocinador que ficava desenhado nesse tubo aqui. Então o Ducto Acer, que era uma coisa da Ferrari. Então todo mundo fez. É uma coisa mais da McLaren que todo mundo copiou, assim, né? Então esse é o último ano da grande McLaren, a última vitória da McLaren. A McLaren que fechou a dobradinha no grid de largada da primeira, da segunda e da última corridas. Então foi um carro muito rápido no decorrer do ano. E se você for olhar, eu até coloquei aqui no meu programa, né? Cadê uma foto da McLaren? Só aí no vencedor número 7, que é o Lewis Hamilton. A McLaren teve 8 poles e a Red Bull teve 8 poles. Então o Hamilton teve 7 poles e o Vettel 6. Né? Daí o Webber teve 2 e o Button 1. Então você vê que em poles foi tudo bem. Foi muito bem. E em vitórias, o Hamilton teve 4 e o Button 3, num total de 7 vitórias. E o Vettel teve 5 e o Webber 2, 7 vitórias. Então, a McLaren e a Red Bull terminaram o ano empatadas, com 8 poles cada uma, e 7 vitórias cada uma. Então, foram os dois carros dominantes da temporada. E aí que você tem que tirar o chapéu para um cara que, assim, tem muita rejeição, etc. É chamado Fernando Alonso, porque a Ferrari ela flutuou entre o terceiro e quarto melhor carro durante o ano. E o Alonso levou para a última etapa e por pouco que não é campeão, acabou perdendo por 3 pontos somente. Então você tem que tirar o chapéu aí para o nosso amigo Fernando Alonso. Então esses aqui são os escapamentos. Aqui no livro o Newey explica que um dos grandes problemas era aquilo do squish, né? Que tem gente que chama de squirt, mas como esse aqui é família, tem gente que visita sites diferentes, squirt pode significar muitas coisas, mas significa na verdade espirrar, né? Então squish, vamos falar squish aqui. Esse aqui é o Coanda da Sauber. E o que aconteceu? Para 2014 eles cortaram essa ideia, né? 2013 eles deixaram ainda, para 2014 eles falaram, não, o escapamento vai ser central, porque foi proibida aquela asa inferior também, então só tem o escapamento central. E aqui, essa foto é muito famosa, né, do Rosberg na curva, acho que é na Denyer, em Suzuka, né? Que é uma curva que ela... Nessa curva mostra bem o tanto que o pneu deforma, né, nas curvas. Então, isso que o Adrian Newey fala que deu muito trabalho durante o ano para eles fazerem essa Red Bull ficar boa, porque o pneu deformava tanto que ele estolava o difusor aqui por causa do squish, né, do que eu expliquei nos outros vídeos, né, mas squish é o seguinte, o pneu está girando e ele arrasta o ar na superfície dele e esmaga o ar embaixo dele, porque ele está rodando para frente e está esmagando o ar ali embaixo. E esse ar ele é cuspido para o lado
para dentro do difusor. É um ar turbulento, sujo, com pouca energia, que atrapalha muito o funcionamento da aerodinâmica do carro. Então eles fizeram, tanto em túnel de vento como em CFD, né, em dinâmica de fluidos computacional, eles fizeram modelos do pneu deformado para ver o que estava acontecendo e por que estava tão instável o carro na entrada da curva. E aí que eles fizeram esse sistema aqui que tem na foto no desenho lá do Giorgio Piola, que eles fizeram um túnel que ia aqui por baixo e o coanda, né, o lance do fluxo do escapamento seguia essa curvinha para baixo, ajudava a energizar ainda mais para selar o difusor, né. No livro do Newey tem até um desenhozinho aqui muito elegante, visto de cima e de baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem quiser, né? Esse livro é muito sensacional. É uma pena que está acabando a nossa. Então, olha lá, ele mostra de lado e visto de cima que foi um negócio que eles quebraram a cabeça há muito tempo. Ele fala assim que para o Bahrein eles viram que eles estavam no caminho certo, que foi quando o Vettel ganhou. E depois para Mônaco, aí o carro já era uma Red Bull de respeito, né? Porque daí você nota que o Webber já ganhou em Mônaco. E o Vettel já melhorou ali um pouco os resultados, né? Então, falando falei aí das temporadas, assim, do tanto que o Alonso mandou bem, porque foram 8 poles para a McLaren, 8 para a Red Bull e 7 vitórias para a McLaren, 7 vitórias para a Red Bull. Teve momentos que até a Lotus dava a impressão de ser mais rápida do que o... É o ano que o Kimi e o Groselha estavam na Lotus, né? Então, cadê a fotinho dos dois? É o famoso ano do... como é que chama? Just leave me alone, I know what to do, né? Que ele fala. Então, esse carro aqui chegou várias vezes pressionando o vencedor da corrida. Assim, no Bahrein, o Vettel ganhou, mas com o Kimi nos calcanhares dele. E na Hungria também, o Hamilton ganhou com o Kimi nos calcanhares dele. Então o Alonso ele chegou a abrir 40 pontos de vantagem no campeonato, mas o carro era muito inferior. Tanto que daí o que acontece, a gente vai ver, né, quando a gente for falando das corridas, é que o Vettel ele dá uma estilingada ali com 4 vitórias seguidas, mas até ali o campeonato estava muito para o Alonso, porque estava muito equilibrado ali entre todo mundo e o Alonso mandando muito, né? Esse é o ano também que começou a regra que os retardatários tiram a volta depois do safety car e se juntam no final do pelotão. Então não era mais dada a relargada com o pessoal misturado no meio, que escreve lá na tela, né, Lapped cars may overtake, né, que os retardatários podem ultrapassar. O que mais? Então vamos falar aí, ó. Dar uma falada nos carros e daí a gente vai para a nossa revisão da temporada. Vamos falar primeiro da Red Bull, né? Cadê o nosso Sebastian Vettel? Tá aqui, provavelmente, não. Quarta etapa que ele ganhou. Essa Red Bull, então, tem o nariz com degrau que eu falei. O Adrian Newey falava que era para ventilar o piloto. Tinha gente que achava que ele estava aprontando alguma. Escapamento coanda, a gente já falou. Teve treta com o lance do difusor soprado, que você está deixando passar muito ar no motor com o piloto fora do acelerador, aquele negócio de off-throttle blowing, né? Isso deu umas tretas ali na Alemanha, teve briga na coletiva, foi uma confusão. Acabou que a FIA deu uma cortada ainda maior nos mapeamentos, porque nessa época a central eletrônica já era feita igual para todo mundo, da McLaren. Mas a galera da Renault, eles espezinhavam tanto ali o regulamento nos detalhes. O Adrian Newey fala no livro dele que a Renault fazia uma interpretação muito inteligente das regras, ainda conseguia dar um pouco de gás ali no motor, mesmo com o piloto fora, né? Então isso ajuda muito durante as curvas. Em qualifying foi relativamente equilibrado entre Vettel e Webber, foi 12-8 para o Vettel, 12 vezes o Vettel na frente, e a diferença de pontos que foi bem grande, né? Foi 102 pontos, mais do que 4 vitórias, foi 281 a 179, então diferença grande do Vettel para o Webber. O Webber teve 2 vitórias e o Vettel 5. E o Vettel só foi vencer pela segunda vez na 14ª etapa em Singapura, depois de vencer a quarta no Bahrein, que é essa nossa figura aqui, ó. Ele ganha aqui no Bahrein, deixa eu dar um zoomzinho, né, que também, ó, tá merecendo um zoomzinho um pouco maior. Ele ganha no Bahrein, mas quando eu dou zoom ele me sacaneia. E depois ele passa por um período ali que ele só vai vencer de novo Singapura, mas dele é o primeiro cara que consegue vencer corridas seguidas, ele enfilera 4 vitórias, né, então... aqui que o Vettel ganhou o campeonato, né? Nessa sequência Singapura, Japão, Coreia, Índia. E ele teve 2 abandonos mecânicos, o Alonso teve nenhum. Então
O Vettel, por um lado, a Red Bull foi um pouco mais frágil, teve a falha de alternador famosíssima lá em Valência, quando o Alonso ganhou, que custou caro, porque eles estavam empatados no campeonato e o Alonso pulou 25 pontos na frente. E falhou o alternador do Vettel na Itália. Só que ele estava em nono porque ele tomou um drive-thru lá. Porque quando ele tocou o Alonso na terra, o Alonso falou, enough, aí já é demais, né? E daí o pessoal deu um drive-thru pro Vettel, ele estava em nono e daí quebrou o alternador. Então não perdeu tanto ponto. Mas o Vettel perdeu uma vitória por falha mecânica. O Alonso nenhuma. Porém, o Alonso teve azar que ele foi abalroado aqui. Cadê? Pelo Groselha, né? O Grosjean fez aquele serviço dele e eliminou Hamilton e Alonso, que estavam lutando pelo campeonato, né? Essa figura esdrúxula aqui, né? Parece que a Lotus está querendo copular com a Sauber aqui, eliminou o Pérez também. E depois no Japão, de novo, né? O Alonso é eliminado. Onde é que é o Japãozinho? Aqui. Ele toma um totó do Kimi logo no começo, antes da curva 1, e fura o pneu traseiro e acaba que danifica o carro e ele abandona ali no ato, né? Então, isso que custou muito caro para o Alonso. Então, por um lado, o Vettel foi mais falha mecânica e o Alonso foi mais esse azar de acertarem ele, né? Então, assim, Red Bull foi isso daí. McLaren MP427. Lindíssima, né? O carro mais bonito do ano, porque não tem aquele degrau lamentável. Então, ao contrário de 2011, vocês lembram que em 2011 o Button, né, foi melhor que o Hamilton, apesar deles terem o mesmo número de vitórias, mas o Button fez muito mais pontos e tal, porque o Hamilton foi o anos horribles dele lá, que batia muito, principalmente com o Felipe Massa, aquela coisa toda. Mas para 2012 foi diferente, porque quem se perdeu foi o Button. Ele não se acertou com o carro. O Button tem aquela fama de o equilíbrio não está muito bom. Ele mesmo já falou na entrevista dele no podcast oficial da Fórmula 1 que ele, quando a traseira do carro não é muito confiável, ele perde muito, ao contrário de uns caras que nem o Hamilton, que nem o Schumacher e tal, que são os caras que eles seguram o carro pelo chifre e arranca o tempo dali, né? E quanto que o Button é um cara mais sensível. Então o Button que se perdeu, ele se classificou de 10º para trás no grid em algumas corridas, até na vitória que o Hamilton teve no Canadá, na 7ª, que foi o 7º vencedor, 7ª corridas, o Button estava completamente perdido. Ele levou uma volta do Hamilton nessa corrida, e ele fala, tem um season review da BBC, onde o Button fala que o grande problema dele é aquecimento de pneus, que para esse ano os pneus eram um pouco mais difíceis de aquecer, a geometria do carro, etc. E quando o problema em geral da Fórmula 1 é para aquecer pneu, ele é o cara que mais sofre. Porque o Button é um cara com um estilo de pilotagem muito assim, suave, né? Então ele acabou tendo muita dificuldade com o pneu. Depois ele acabou se recuperando porque ele teve aí as vitórias dele. Teve 3 vitórias contra 4 do Hamilton. Então acabou não ficando tão feio assim. No segundo semestre o Button foi bem melhor, que ele ganha Spa, quando todo mundo é eliminado no começo, tudo bem, mas e no Brasil, que é corrida molhada, que você conhece o Button, né? Então no qualifying o Hamilton superou o Button por 16-4, então o Hamilton voltou a ser o Hamilton sem aquela loucurada toda. No campeonato foi só 2 pontos, né? Porque o Hamilton abandonou mais. Abandonos mecânicos, o Hamilton teve 2 muito famosos, né? Principalmente o de Singapura, que é quando ele decide que ele vai embora da McLaren, aquelas coisas que mudariam o mundo para sempre, né? O momento que o Hamilton decide para a Mercedes, o que seria se não fosse. E o Button teve um abandono mecânico, né? De pressão de combustível. Outro carro que a gente tem que falar é a Ferrari do Alonso. Tem a nossa fotinha aqui do nariz horrível. Cadê? Essa aqui. O Alonso é o seguinte, esse carro ele nasceu muito mal. Para você ter uma ideia, o Alonso, no começo da temporada, esse carro, os dois rodaram no qualifying da primeira corrida, certo? Ele e o Massa. E o carro ele era inguiável no começo do ano, sabe? Por um lado era um carro resistente, nenhum abandono mecânico, né? Em momentos, como eu falei, era o quarto em velocidade, porque a McLaren e a Red Bull eram os melhores carros, e mesmo a Lotus em alguns momentos parecia ser melhor do que a Ferrari. E assim, começou muito mal, daí a Ferrari teve uma época que o Alonso foi muito bem, que ele faz 2 poles seguidas, né, ali em Silverstone, na chuva, e em Hockenheim. Mas, para o final do ano, eles
ficaram muito pressionados, né? A posição do Alonso no grid de largada nas últimas 5 corridas, certo? Que são essas daqui, né? As 5 últimas são Coreia, Índia, Abu Dhabi, Estados Unidos e Brasil. A posição do Alonso foi 5º no grid, 4º, depois 6º, 9º lugar em Abu Dhabi, 9º lugar nos Estados Unidos, que a gente vai ver que tem uma treta feia nisso, e 8º no Brasil no grid. Então, a Ferrari perdeu muito, ela começou mal, deu uma recuperada, mas perdeu muito em desenvolvimento para os outros carros. Uma coisa que esse carro tem de diferente é a suspensão pull rod na frente, que me parece uma ideia de jirico, e no fim das contas a McLaren em 2013 foi para esse caminho e afundou. A McLaren nunca mais foi a mesma depois de adotar essa mesma ideia esdrúxula. Por quê? Na frente, na suspensão dianteira, você geralmente vai usar push rod. Por quê? Porque o nariz do carro ele é lá em cima e você tem que ter aquele túnel embaixo, né, do nariz do carro. Então, a push rod é a suspensão do seu carro ou da sua moto, ou seja, a suspensão ela é presa em cima, a parte ali onde o braço da suspensão pega, né? Tem os dois wishbones lá, né? Mas a parte principal que está ligada no amortecedor e na mola, ela é presa em cima, como se fosse lá no seu carro, lá para a parte de cima do paralamas ali. Então isso é push rod. Quando você passa numa ondulação, essa barra é empurrada e depois a suspensão trabalha para estabilizar. Pull rod é uma coisa que o Adrian Newey colocou na traseira dos carros para facilitar a aerodinâmica, mas não na dianteira, porque pull rod significa o quê? Você coloca a fixação da suspensão por baixo. Então, quando o carro passa numa ondulação, ele vai puxar, pull rod, né? Barra de puxar a sua suspensão. Então, isso para a suspensão traseira é super simples, né? Você coloca os elementos da suspensão ali junto com a caixa de câmbio, as molas, amortecedores ali bem no assoalho do carro e fica excelente. Quer ver? Ó, nós temos fotos das traseiras. Isso aqui é um pull rod. Ó, isso aqui tem um baita wishbone aqui e a suspensão está presa lá embaixo, entendeu? E daí você consegue... Aqui não vai aparecer, aqui também não. Então é mais naquela figura de lá, né? Mas todo mundo usa pull rod atrás, mas usar pull rod na frente é uma ideia de jirico. Por quê? Como é que você vai fazer a suspensão ficar embaixo, né, os elementos da suspensão ficar mais perto do assoalho do que da parte de cima? Então você tem que fazer o nariz um pouco mais... a pega da suspensão aqui no carro tem que ser um pouco mais baixa, e essa barra aqui, na verdade, ela não fica apontando para cima, ela fica meio quase deitada, entendeu? Então esse pull rod na frente da Ferrari, que acho que é um dos... Se esse carro fosse mais convencional na suspensão dianteira, acho que provavelmente Alonso seria no mínimo tricampeão. Eu ouso falar uma coisa dessas. E curiosamente a McLaren foi lá e copiou essa furada para o ano seguinte, né? Parabéns para a McLaren, nunca mais foi a mesma. Então no qualifying de Melbourne, para a primeira corrida, a Ferrari, eles ficaram em 12º e 16º. Então eles sequer foram para o Q3. Na China e no Bahrein, o Alonso ficou em 9º no grid nas 2 corridas, a segunda e a quarta corrida. Alonso em 9º no grid. Então veja que desgraça. A primeira vez que os 2 carros foram para o Q3 foi somente na 6ª etapa em Mônaco. E a partir do Canadá eles conseguiram acertar principalmente o escapamento, que eles copiaram mais parecido com o da McLaren, da Red Bull. Esse lance do Coanda e o ducto Acer ali, né? E depois eles ficaram um pouco mais próximos e deram uma caída depois. Mas então... é uma coisa que eu tenho que dizer. Na época, eu tenho que dizer que a maioria das pessoas, eu inclusive, tinha uma má vontade com o Alonso. Eu torci mais pro Vettel. Mas se você ver... porque o Alonso é um cara que, principalmente naquela época, quem lembra o Alonso disputando campeonato, título, vitória, ele era de uma arrogância, de declarações azedas o tempo inteiro, né? E do outro lado você tinha o Vettel, que era um cara para cima, até hoje, né? É que hoje em dia acho que talvez não tenha mais tanta rejeição com o Alonso, porque ele comeu pão que o diabo amassou na McLaren. A gente teve muita pena do Alonso, né, que é uma coisa triste, mas empurrar o carro, né, ainda assim ele ainda aprontou das dele lá do GP2 Engine em pleno Grande Prêmio do Japão e tal. Mas assim, por pilotagem, o que esse cara mereceu ser campeão nesse ano, na minha opinião, é uma grandeza. Foi um desempenho maiúsculo do Alonso, porque esse carro era muito abaixo e ele não foi campeão por 3 pontos. Então, acho que tem que ficar registrado isso, mesmo que algumas pessoas tenham rejeição com o Alonso. O que vocês... digam aí se vocês são
conseguem superar essa parte da personalidade do Alonso e serem admiradores dele. Eu consigo hoje em dia, mas eu lembro que na época, cara, né, e ainda teve aquele lance da Ferrari quebrar o câmbio de propósito, lá o lacre do câmbio do Massa, império do mal mesmo, assim, né? Então, e outra coisa técnica desse ano que a gente tem que falar é da Mercedes do Rosberg e do Schumacher, que era a Mercedes W03, né, a terceira Mercedes. É a penúltima Mercedes que não é campeã, né? Que depois vinha a W4 de 2013, quando chegou o Hamilton, em 2014 para frente, todas as Mercedes foram campeãs. A W03 conseguiu a primeira vitória da Mercedes desde 1955, lá, quando eles abandonaram por causa do acidente lá em Le Mans, que voou o carro na torcida e tudo mais. Esse carro ele tinha uma coisa muito particular, que era o DRS duplo, que era o seguinte: você, em vez de você fazer igual o DRS fazia na asa traseira somente, você tentava estolar também, você tirar o arrasto da asa dianteira. No final de 2011, eles faziam assim, era um sistema passivo, que tinha um buraco aqui na frente, ó, que dá para ver aqui na fotinha da Mercedes. Tem esse buraco na frente do bico, e por um mecanismo parecido com o F-Duct lá, a partir de uma certa pressão, a partir de uma certa velocidade aqui, o fluxo ia por dentro aqui dos pilares e estolava a asa dianteira. Então era o Double DRS, né, o DRS duplo, então o pessoal falava DDRS. Isso em 2011, que era um sistema passivo no final da temporada. Para 2012, eles fizeram um negócio com requintes ainda maiores de crueldade, que tinha um buraquinho aqui que ele era escondido pela asa que ia abrir no DRS. E esse buraquinho ele ia até lá na asa dianteira e estolava a asa dianteira quando você abria a asa traseira, entendeu? Então esse buraco era tampado. Só que no momento que o piloto aciona o DRS, abria esse orifício. Então eles voltaram naquela época que o DRS, tinha o F-Duct lá, né? E era automático, né? Você não podia dizer que eles estavam fazendo nada fora do regulamento, isso que foi aprovado pela FIA. Então, daqui desse furinho que ficava escondido atrás da asa, ia lá para frente e estolava a asa dianteira. Isso, por um lado, foi muito bom, porque eles tinham lá uma chance de alguns benefícios aerodinâmicos, mas, por outro lado, a asa era um pouco mais pesada, mais complexa, e eles não tinham muito como trabalhar o lance da flexi-wing, lá, da asa flexível e tal, que era uma coisa que a Red Bull e a McLaren usaram e abusaram. Então, a vitória do Rosberg na terceira etapa, foi, na verdade, o ponto alto aí desse carro. E no fim, o Rosberg superou o Schumacher, né, no campeonato. Quando você olha aqui, foi Rosberg 93, Schumacher 49, quase o dobro. O Schumacher teve uns vacilos da equipe também, né, ali que na China, onde eles estavam, que o Rosberg ganhou, o Schumacher era para ir para o pódio pelo menos, mas a equipe não apertou a porca da roda e ele abandonou. E o último carro que a gente vai falar em específico, que é o carro que venceu o Grande Prêmio da Espanha, né? A Williams FW34, que os pilotos eram Maldonado e Bruno Senna. Então, como eu disse no começo do vídeo, o que teria feito Rubens Barrichello com esse carro? Na minha opinião, ele teria um desempenho ainda mais sensacional. Não sei se essa vitória do Maldonado foi uma coisa assim, um pouco fora, né? Mas o Maldonado, ele botou o carro, por exemplo, no Grande Prêmio de Singapura, o Maldonado na primeira fila, do lado do Lewis Hamilton, que foi o pole. Então, o Maldonado, cara, muito rápido, né, mas muito estabanado. Na primeira corrida da temporada em Melbourne, ele estava em sétimo, Alonso em sexto. Ele, perseguindo o Alonso, perdeu o carro, enfiou no muro e perdeu todos os pontos, né? Alonso em quinto. O Maldonado estava em sexto. Daí você olha aqui, o Maldonado 13º com uma cruzinha, porque ele abandonou na última volta, caçando Fernando Alonso. Então, no qualifying, o Maldonado venceu o Bruno Senna por 15-5. Então, nessa corrida, por exemplo, o Bruno Senna não conseguiu sair do Q1, enquanto o Maldonado meteu o carro em segundo no grid, que virou primeiro com a punição do Hamilton. A posição média de largada do Maldonado era 10º. Isso você soma, fazer uma média de todas as corridas do ano, e o do Senna 14º. E nos pontos foi 45-31 para o Maldonado, né? Então, o lance da vitória pesou muito, né? Claro. O Bruno Senna conseguia, ele se metia em confusão também, o Bruno Senna, mas ele conseguia ali, o Maldonado era aquela história que ou ganhava ou ia parar no muro, né? O Maldonado, ele tem aqui
A vitória, ó, depois ele passa 3, 6, 9 corridas sem marcar ponto, e daí ele consegue um oitavo lugar, né? O Bruno Senna não, ele ia marcando de pontinho em pontinho, então acabou perdendo 45-31, mas um pouco, muito porque o Maldonado, né, aprontava das dele. Chegou o momento, meus amigos, então da gente fazer a nossa review da temporada. Primeira corrida, vamos lá. Então são 20 corridas, a gente vai dar uma faladinha rapidinho de cada uma, e aí a gente vai para nossa... Daí encerra o nosso vídeo. Esse é o momento que todo mundo gosta para relembrar, né, as grandes coisas legais que aconteceram. Claro que a gente não vai esgotar o assunto, mas é muito legal. Ferrari na pré-temporada, então, foi muito mal, né? Tanto o Alonso como o Massa, né, rodaram, perderam o controle do carro no qualifying. Já a McLaren fez uma pré-temporada muito boa, parecia ser o melhor carro e trancou, né, o grid, fez dobradinha na primeira fila. O Hamilton foi pole, mas já na largada o Button largou melhor, disparou na frente, ganhou e ficou aí o lance que a McLaren começou o ano como o melhor carro, vitória do Jenson Button. Depois Malásia, né? Essa é uma corrida todo cabeça de gasolina lembra, porque de novo foi dobradinha da McLaren no grid, primeiro e segundo, e o que aconteceu foi que na chuva, era um dilúvio sensacional, os carros que melhor fizeram ali estratégia foram o Alonso e o Pérez. E o Pérez estava com os pneus melhores, estava com o carro muito bem adaptado para essas condições, e ele começou a buscar o Alonso. Tinha momentos que ele era muito mais rápido que o Alonso e parecia que ele ia buscar o Alonso e ultrapassar. Mas quando ele estava quase perto, tem aquela expressão do Luciano Burti que eu acho muito legal, que é escorregou na baba, né? Ele sai da pista, passa reto e o pessoal da Sauber fala para ele no rádio que, cara, a gente precisa muito desse segundo lugar, desses pontos. Eles só falam isso. Daí eles ficam ali sentado tranquilo em segundo lugar e foi um grande resultado, né? O Sérgio Pérez sempre foi um cara muito diferenciado. Deu uma certa polêmica, porque o motor da Sauber era a Ferrari, então será que a Ferrari mandou o Pérez segurar? Sei lá, mas de qualquer forma o Alonso consegue uma vitória maiúscula, sendo que o Massa está lá além de 10º, então acaba sendo... Eu lembro que nessa época, o 2012 é o primeiro ano do podcast F1 Brasil, ainda não tinha o canal, né, Roda com Roda, era só podcast. E eu lembro que eu botei no título desse Grande Prêmio da Malásia, o podcast se chamava Alonso Mágico, Massa Trágico, porque, né, esse ano seria um esmagamento completo do Massa pelo Alonso, e sendo que assim, a primeira temporada tinha deixado a impressão que o carro da Ferrari era uma jabiraca, né? Eram quase aquelas Kombi de tirar caldo de cana. Mas no fim das contas o Alonso vai lá na chuva e vence, então por isso que eu falei Alonso mágico. Nessa corrida que o Vettel tem um pneu furado pelo Kartikeyan, para quem está assistindo agora em 2020, vocês lembram que o Albon foi punido em Nürburgring porque ele passou o Kvyat, deu a posição para o Albon, mas ele voltou muito cedo e acertou o Kvyat. Foi exatamente o que aconteceu com o Vettel passando o retardatário Kartikeyan. Ele, na saída da curva, ele passa o cara, só que ele volta muito rápido para a linha de corrida. Aquelas críticas ao Vettel, né, que ele não é tão bom em combate assim. E ele fura o pneu e xinga o cara, dá uma treta completa. Então, Alonso vence na Malásia, segundo vencedor em 2 corridas. Terceiro vencedor em 3 corridas, Nico Rosberg na China. O Rosberg, no treino, no qualifying, ele faz uma volta meio segundo mais rápido que o Lewis Hamilton. Schumacher em terceiro no grid. Quando eles falam no rádio para o Schumacher qual é o tempo que o Rosberg fez, o Schumacher fala, not bad, nada mal. E seria o ponto alto da Mercedes no campeonato, né? Depois ali para frente eles iam ter muitos problemas, não conseguiram desenvolver o carro também, tanto o escapamento como esse lance aí da asa dianteira. E Nico Rosberg, 3 vencedores em 3 corridas. Bahrein, 4 vencedores em 4 corridas. Foi a volta do Bahrein, porque 2011 tinha tido protesto, né, aqueles problemas lá do país com maioria xiita, mas dominado por sunitas, às vezes dá confusão feia com isso. Para 2012 tinha muita gente que achava que não deveria ir, porque tinha muitos problemas de direitos humanos, mas acabou tendo a corrida do Bahrein. Foi o 4º vencedor em 4 corridas. Essa corrida o Vettel fez a pole e ganhou, mas assim, o Kimi e o Groselha, eles salvaram o pneu no qualifying, tinha umas histórias assim,
que o Kimi chegou colado no Vettel, assim, na penúltima volta ele chegou a tirar para o lado para disputar a freada, mas acabou que não deu. E daí termina assim, a corrida no rádio, o Kimi fala, eu só tive uma chance, mas não deu certo. Aquele jeito do Kimi muito honesto, né, que a gente gosta muito. O Kimi tinha largado em 11º, que é aquela posição mágica, né, que você pode escolher o pneu que você larga e tal. E a McLaren nessa época derretendo, né? O Button quebrou o câmbio, a falha mecânica dele, e o Hamilton, 2 pitstops lamentáveis, estragou a pistola, daí no próximo pitstop, na mesma, os caras não consertaram, a McLaren derretendo mesmo, porque a gente ia saber que 2013 para frente só ia piorar, né? Então o Hamilton estava em segundo na corrida, terminou em 8º por causa de 2 pitstops. Assim, isso era a McLaren. Nessa época o campeonato estava com os 5 primeiros separados por 10 pontos. Então um campeonato muito equilibrado. Quinta corrida, 5 vencedores. É a vitória do Maldonado. Lembrando que quem fez a pole foi o Lewis Hamilton. Mas por causa de uma regra criada contra Lewis Hamilton, por causa de Lewis Hamilton perdeu a pole e foi para o final do grid. Ia acontecer isso com o Vettel também esse ano em Abu Dhabi. Que é, você tem que terminar o qualifying, voltar com o seu próprio motor pro box e tem que dar 1 litro de combustível para inspeção. O Hamilton fez a pole e adivinha, né? McLaren, parabéns, né? Como eu estou dizendo, a McLaren derretendo, a parte operacional da McLaren estava em frangalhos. Martin Whitmarsh realmente resultado, né, daquilo que o Ron Dennis fez, que a gente falou nos outros anos, para eliminar a predominância do Newey. O Ron Dennis criou uma estrutura sem um grande chefe, que eram vários departamentos e tal, e o Martin Whitmarsh era o chefe de um, o Paddy Lowe do outro. Era uma equipe meio acéfala, né, meio sem comando, e deu para ver muito na parte operacional desse ano, quebras também decisivas, né. E o que acontece? O Hamilton sem combustível, pole anulada, vai para o final do grid, e o Maldonado tinha mandado muito bem, mérito dele, tinha feito o segundo tempo e é promovido a pole com o Alonso ao lado dele. O Alonso até larga na frente, né? E o Maldonado, na estratégia de pit stops, acaba conseguindo pular na frente do Alonso. Então você vê que a Williams não foi só no qualifying, ela teve ritmo de corrida mesmo, né? Foi a primeira vitória da Williams desde o Brasil 2004, que o Montoya ganhou em Interlagos, então 8 anos, né? Quase 8 anos, e persiste até hoje sendo a última vitória da Williams. Não sei se vai mudar o nome ou não, agora que a família Williams foi embora, mas provavelmente nunca mais vai ter uma vitória da Williams. Essa foi a última, né, em 2012. Cenas de muita emoção. Se você vê um review dessa temporada, tem Frank Williams chorando, Claire Williams chorando, Suzy Wolff, que na época o Toto Wolff era, né, lá da Williams, Suzy Wolff chorando, e a esposa do Maldonado, enxugando o olho, todo mundo, né? E teve um acontecimento que foi um incêndio nos boxes, que foi uma emergência desgraçada, mas pegou fogo mesmo, né, nos boxes da Williams. Então, muitas emoções aí, né? Então, 5 vencedores em 5 corridas, e adivinhe, Vettel e Alonso empatados em 61 pontos. Aí acontece o quê? Mônaco. Nessa corrida de Barcelona, na largada, o Michael Schumacher acerta a traseira do Bruno Senna. Então, o que acontece? Quando vai para Mônaco, o Schumacher está punido com 5 posições no grid. E com isso, olha que dó, o Schumacher fez a pole em Mônaco, ou seja, um desempenho maiúsculo, né, com a Mercedes e tal, mas ele perde a posição. Quem larga na pole é o Webber, e o Webber vence Mônaco de novo, né, porque o Webber tinha ganhado em 2010 também. Então, 2 vitórias do Webber em Mônaco. O Webber, ele tem assim, poucas vitórias, mas em circuitos muito maiúsculos, né, como é o caso Nürburgring, 2 em Mônaco e 2 em Silverstone, né? Então isso o Webber pode falar. E acho que o Webber 2 em Interlagos também, né? Então o Webber tem esse lance de ganhar em circuitos clássicos, assim, né? Rosberg sempre forte em Mônaco. Rosberg é um cara que já, se você for ver, ele sempre mostrou que ele ia ser um cara que conseguia enfrentar de maneira digna até um Lewis Hamilton. O Rosberg é um cara muito forte. Chegou em segundo, e o Alonso 3 pontos na frente do Vettel, 7-6 a 7-3. Então, né? Então, com isso, foi o 6º vencedor em 6 corridas. E aí a gente vai para o Canadá, que é a pole do Lewis Hamilton, vitória do Hamilton. Desculpe, pole do Vettel, mas o Hamilton ultrapassou o Vettel e o Alonso na pista, estratégia de pneus muito boa.
Groselha e Pérez no pódio. O que aconteceu foi o seguinte, o Alonso ele estava em segundo, resolvendo trocar pneu, ele e o Vettel. Mas a estratégia de quem fazia mais paradas era mais rápida. Então no final o Alonso foi ficando sem pneu e ele foi engolido tanto pelo Groselha como pelo Pérez, né? E o Vettel é a mesma coisa, né? Então foi uma corrida interessante, o Canadá 2012, que foi o Alonso e o Vettel, dois campeões, sendo ultrapassados pelos caras que estavam com melhor estratégia de pneu. Então o Hamilton sai líder dessa corrida, com Alonso e Vettel 2 pontos e 3 pontos atrás. Então estava 8-8, 8-6, 8-5, 88, 86, 85, os três virtualmente empatados em primeiro lugar no campeonato, isso depois da sétima corrida. Então aí chega, foi o sétimo vencedor em 7 corridas, agora vai começar a ter os vencedores repetidos, né? Em Valência foi a corrida que Schumacher no pódio, foi o único pódio dele da era Mercedes, e foi a corrida que o Vettel estava liderando, 20 segundos na frente, depois teve um safety car, tudo, mas ele estava confortável e pifou o alternador. No livro do Adrian Newey ele fala, o fornecedor era italiano, mas ele só fala isso. Não sei se ele quer insinuar alguma coisa, né? Mas pifa o alternador do Vettel, né? O alternador era uma coisa que ficava muito lá no coração do carro, lá escondido, e ele gira, se eu não me engano, 90, 100 mil RPMs, né? O alternador, e acabou que pifou, né? E pifou no carro do Weber em outras corridas, acho que em Austin, e do Vettel em Monza, então teve várias, né? O Newey, ele fala meio reclamando no livro que é um problema que vinha acontecendo e que acabou que ninguém resolveu, né? Então, e depois que o Vettel quebra, parece que é o Groselha que vai ganhar a corrida e também pifa o carro. Então, com isso sobra para o Alonso, é uma vitória extremamente emocional assim para o Alonso, ele chora muito, estaciona o carro, ergue os braços para a torcida, balança a bandeira da Espanha. Primeiro cara a vencer 2 corridas no ano, né? Então, muito emocionado no rádio, muito raro ver o Alonso chorando mesmo, né, no pódio, no rádio. Então foi o último pódio da carreira do Schumacher já com 43 anos. Foi o piloto a chegar no pódio mais velho desde o Jack Brabham em 1970, né? Então foram lá 42 anos depois que foi um cara, né, mais tão velho a ir para o pódio, Schumacher aos 43 anos. E lembra que eu falei que o campeonato estava meio empatado, né, entre Hamilton, Alonso e Vettel. Nessa corrida aqui, o Vettel quebra, e a corrida que o Hamilton bate com o Maldonado, que o Maldonado está indo, passando todo mundo, e o Hamilton devia ter deixado o Maldonado passar, que estava com mais pneu. O Hamilton ainda tenta resistir, o Maldonado sai da pista, volta e o Hamilton vai parar no muro e não acredita. Então, culpa um pouco do Hamilton, mas o Maldonado ele sai da pista e se você sai você tem que voltar de maneira segura, e ele voltou em cima do Hamilton. Vale a pena dar uma conferida nisso. Então, com isso, o Alonso dispara no campeonato, né? Porque Hamilton e Vettel não terminam e o Alonso vence a corrida. Então, 26 pontos na frente o Alonso. Aí a gente vai para Silverstone. Para mim, das voltas de qualificação, de qualifying mais bonitas da história, que é o Alonso na chuva, carro difícil de guiar, o circuito de Silverstone, já esse traçado atual, o que ele faz no molhado, assim, você assistir esse on-board do Alonso pole em Silverstone 2012, é doce para os teus olhos, sabe? O controle dele do carro nas curvas de baixa, nas freadas, nas curvas de alta, é o Alonso soberano, né, no qualifying. Na corrida, é a famosa corrida que o Weber acaba vencendo, que ele passa o Alonso por fora na Brooklands. Ele fala que ele estava se aproximando do Alonso, mas ele achava que o Alonso tinha alguma coisa na manga ainda, porque ele fala Fernando is a wily old fox, né? O Fernando é uma raposa velha. Ele achava que ele não ia passar o Alonso, mas ele chega, passa e vence. E daí nessa figura, se você olhar bem, tem o Weber dando o famoso pulo dele lá, né, que é muito bom para fazer Photoshop isso daqui, né? O pessoal bota um foguete embaixo aqui, aquela coisa toda. Então, vitória do Weber, é o segundo cara a ganhar mais do que uma na temporada, e vai para 29 pontos, né, porque o Alonso chegou em segundo. Então, 29 pontos de vantagem do Alonso para o Vettel.
A gente vai para Hockenheim, que o Alonso consegue meter esse carro na pole no seco. Hockenheim sempre parecia ser um circuito que a Ferrari se adaptava muito bem. É a corrida que o Vettel é punido porque ele ultrapassou o Button por fora, né? Vocês lembram que Hockenheim tem aquele hairpin. Então o Vettel freia por fora, ele vai com o carro por fora das 4 linhas e acelera na hora de ultrapassar o Button. Daí o Button fala no rádio, ele foi fora da pista. Daí o pessoal pune, deu muita polêmica. Eu lembro que no podcast o pessoal que tava falou, cara, a Fórmula 1 acabou, né? Não é mais um esporte, aquela coisa toda por causa da punição do Vettel. E ele cai de segundo para quinto lugar. Então, com isso, o Alonso... foi a última vitória do Alonso no ano. Então, quando você olha aqui no campeonato, ó, o Alonso ele vence a última aqui, ó, na Alemanha. E essa daqui é a 10ª corrida. Então, na segunda metade, ele não venceu mais nenhuma, né? Ele consegue vários segundos e alguns terceiros. Então, você vê que o Alonso fez assim, o que dava para fazer, né, na verdade. Mas ele, de qualquer forma, aumenta ainda mais a vantagem para o Vettel. A gente vai ver que depois, na Hungria, o Alonso consegue de novo aumentar a vantagem, chegar na frente do Vettel. É uma corrida que o Hamilton faz a pole, vence a corrida. E quem vai perseguindo o Hamilton, como eu já falei, são as duas Lotus, né? Ele termina com Kimi e Groselha colados na traseira dele. Só que é o Hungaroring, que é difícil de ultrapassar e tudo. Eu lembro certinho que no podcast, na época, em 2012, eu falei... a minha introdução do podcast era Alonso aumenta a vantagem, mas o final do campeonato será eletrizante. E é o que aconteceu, né? Porque ele foi para 40 pontos a vantagem. Na verdade, a vantagem era 40 para o Weber, que estava em segundo, e 42 para o Vettel. Mas você notava que a Ferrari era o quarto carro, então que provavelmente os outros pilotos iam caçando o Alonso aí dali da temporada para frente. Então é isso daí, né? Alonso, 42 pontos para o Vettel, mas o fim da temporada será eletrizante. E foi. Aí a gente vai para Spa. Quem fez a pole foi o Jenson Button. Então o Button começou a se achar com o carro, com aquecimento de pneus. O Hamilton não se deu bem, né? Ele usou uma asa antiga, depois a asa nova, e aquela polêmica que ele soltou no Twitter, uma foto da telemetria da McLaren. O Hamilton, naquele momento ruim do Hamilton, todo mundo na McLaren ficou muito chateado com isso, que ele tinha uma foto confidencial, que dava para ver relação de marcha, um monte de coisa. Então o Hamilton larga um pouco mais para trás e ele se entrelaça com o Groselha já na largada. Acho que dá a impressão que o Grosjean não olha bem no retrovisor, espreme o Hamilton para a grama, mas eles ficam com aquele jeito que a roda está entrelaçada, né, uma na outra, e acaba que perde o controle e acontece isso aqui, né? Todo mundo acho que conhece bem essa cena. O onboard do Alonso dá para ver o Groselha voando por cima, assim, a centímetros da cabeça do Alonso. É um dos momentos em que é considerado um argumento a favor do halo, né? Então foi. E aqui eliminou o Groselha, acabou sendo suspenso para a próxima corrida. Ele não participou do Grande Prêmio da Itália em Monza porque ele aprontou, né? Vinha aprontando e essa daqui foi demais. Eles inclusive fazem uma coisa que eles colocam na punição dele, eles falam que ele tirou 2 concorrentes ao título da corrida. Então, né, teoricamente, se você tirou qualquer piloto, é igual em termos de segurança e tal, né? Mas eles até mencionaram isso para suspender o Groselha. Então, pole e vitória do Button. Primeira pole do Button desde o tempo da Brown, foi em Mônaco 2009, tinha sido a última pole do Jenson Button. E então, Button pole e vitória. Teve a treta da telemetria e o Vettel conseguiu chegar em segundo, então ele conseguiu trazer a vantagem, né, que estava em 42, mas ele faz 18 pontos, a vantagem ficou em 24. Aí a gente vai para a Itália. Aqui é mais uma fotinha, né? Esse aqui é o Grosjean voando, passando a centímetros da cabeça do Alonso. Vitória do Hamilton, um cara que foi muito bem, o Pérez chegou a liderar a corrida, mas o Hamilton ultrapassou ele no final. O Pérez sempre muito bem nesse lance da estratégia de pneus e tal, né? Nessa época aqui os pneus eram muito frágeis, então o Pérez se destacava muito. O Vettel espreme o Alonso para fora da pista, mas acaba que é punido ali na curva grande, né? Então o Vettel estava em nono, daí quebra o carro. Então, com isso, o Alonso consegue o terceiro lugar e consegue aumentar de novo a vantagem, né? 39 pontos para frente do Vettel.
Então estava na 13ª corrida, né? Faltavam 7 etapas. Então o Alonso 39 pontos na frente e o Hamilton tá ali junto com o Alonso, com o Vettel em segundo, mas também longe do Alonso, né? Aí a gente vai para Singapura. Singapura tem duas cenas, né? Uma tristeza, o último ano do Schumacher, que ele fez isso algumas vezes, né? Fez com o Bruno Senna, fez com, aqui é o Vergne, se eu não me engano, que ele se embanana na freada. Ele tinha feito em 2011 com o Pérez, se eu não me engano. Pede desculpas depois. A cena que a gente não queria ver, né? Eu acho triste isso daqui. E, claro, é aquilo que eu falei que mudou o mundo, né? Que é a quarta pole seguida da McLaren. O Hamilton tinha feito duas, né? E depois ele... É o Button pole e agora em Singapura o Hamilton pole. E depois de 15 voltas pifa o câmbio do carro. É uma cena muito que acho que todo mundo lembra também do Hamilton. Ele estava com um capacete branco nessa corrida. Ele desce, ele abre os braços, incrédulo, né? E eu já vi entrevista do Hamilton falando que depois dessa corrida ele foi, acho que para Malásia, para algum lugar, dar uma descansada e ficou pensando e lembrou do Niki Lauda, que estava sempre atrás dele, querendo falar para ele ir para Mercedes. Dele passa a mão no telefone e fala: Nick, então vamos marcar um dia para a gente dar uma conversada. E depois ali de, se eu não me engano, eu anotei isso aqui na pauta. Depois de 3 semanas eles estavam com o contrato assinado. Então vocês estão olhando aí nessa imagem a história se fazendo na frente dos olhos de vocês, que é o Hamilton falando: cara, com a McLaren eu não vou a lugar algum. Na época, muitos jornalistas experientes falaram: onde já se viu, né? Porque a Mercedes é uma equipe que nunca conquistou nada. A Brown foi campeã meio num ano atípico. Quem sabe mesmo ser o Joe Saward, né? Que era jornalista britânico, uma pose meio arrogante que ele tem. Falei: isso é um absurdo, porque a McLaren é que sabe construir carros campeões mundiais. Tá aí, senhor Joe Saward. Tinha que salvar um print disso e mandar para ele todo ano, né? Porque a McLaren nitidamente não estava nenhuma maravilha assim nesses termos e não estava com muito comando. E é uma coisa muito engraçada que o Niki Lauda, ele fala que teve uma intervenção divina para ele conseguir arrebanhar o Hamilton para a Mercedes. E o ponto-chave foi em Singapura. Ele fala bem assim, ó: a McLaren tinha oferecido o contrato para o Hamilton renovar. Isso o Lauda falou para uma rádio austríaca. Então eu perguntei se eu podia conversar com ele no dia seguinte. Isso foi antes da corrida. Aí na hora da parada de pilotos lá, do desfile dos pilotos, ele tenta passar na frente do Hamilton, assim, dar um oi pro Hamilton, o Hamilton passa reto por ele, dá uma ignorada. Não quis conversar com o Niki Lauda. Porque o Lauda fala que ele queria olhar no olho do Hamilton para falar: cara, nós estamos com uma proposta que você devia prestar atenção. E daí no dia da corrida ele manda uma mensagem pro Hamilton falando: cara, você vai marcar reunião com a gente ou não? Nós queremos levar você para Mercedes. E o Hamilton não respondeu a mensagem e passou reto por ele na hora da parada dos pilotos. E o Lauda falou: essa não. Ai minha nossa, eu não vou conseguir esse cara que é parte do projeto para a gente ser campeão. E na corrida o Hamilton estava na frente e olha o que o Lauda fala. Ele fala assim, estava no paddock e conversou com Deus. Ele fala: eu disse para mim mesmo: querido Deus, se você quer me ajudar pelo menos uma vez, então deixa essa McLaren quebrar agora. Olha a história. E ele pensou 2 vezes nisso e daí, bum, quebrou a McLaren do Hamilton. E naquela tarde ele já começou a bombardear o Hamilton com mensagens e tudo, e daí junta com essa entrevista do Hamilton, que é ele falando que ele, depois disso ele estava muito chateado, foi descansar, acho que na Malásia, e resolveu ligar para o Niki Lauda. E o resto é história, né? Tá aí, eu estou gravando isso na semana que o Hamilton empatou em 91 vitórias com o Schumacher. Então esse aqui é o momento que ele vai para a Mercedes, né? Então, depois a gente vai para o Japão. O que acontece no Japão? O Alonso é eliminado pelo Kimi, né? Fura o pneu na largada e o Alonso tem que abandonar, porque acho que quebra ali alguma coisa de diferencial, não sei. E é também a corrida em que o Groselha, como diz o Lando Norris, né? Tentando ser um herói na curva 1. What is Carlos doing? Trying to be the hero in turn 1, né? Como disse o Lando Norris falando do Carlos Sainz na Rússia.
E aqui o Webber dá o apelido famoso pro Groselha, pro Grosjean, que é o First Lap Nutcase, né? O maluco da primeira volta. Então, foi nessa corrida aí do Japão. Então, duas coisas importantes, abandono do Alonso, e o Vettel, no Japão, sempre foi um cara muito forte, pole, vitória, seguido pelo Massa e pelo Kamui, né? Foi o único pódio da carreira do Kamui Kobayashi. Eu lembro certinho de torcendo muito pro Kamui. Muito legal o Massa no pódio também. O Button vinha atrás do Kamui, mas não conseguiu pegar o Kobayashi. E com os 25 pontos do Vettel e o Alonso abandonando, a vitória cai de 29. A vantagem do Alonso, que era 29 pontos, né? Então o que não podia ter acontecido para o Alonso era isso aqui, né? Esse azar aqui do Kimi eliminar ele. Porque de 29 pontos, ele abandona, o Vettel ganha, e de 29 cai para 4 pontos apenas. Então eles vão para a Coreia já com o Vettel, se vencesse nem precisava depender mais do Alonso, né? E é o que acontece, né? Então a gente vai daí para a Coreia, eu nem peguei foto, que Weber e Vettel na primeira fila, o Vettel pula na frente e ganha, Alonso em terceiro. Então o Vettel já pula para 6 pontos na frente na Coreia. A vantagem aumenta ainda mais para a Índia, na Índia, que vocês olham aqui, ó. Aqui na Índia, a quarta vitória seguida do Vettel, mesmo com o Alonso no pódio, a vantagem vai para 13 pontos. E aí a gente vai para uma corrida muito famosa, que é essa daqui, né? A corrida do Just Leave Me Alone, I Know What to Do. O que aconteceu nessa corrida? Você vê como o Hamilton fez bem, né? O Hamilton fez a pole, de novo estava indo de boas para ali, mas ainda um terço da corrida, a perda na pressão de combustível, não sei o que, abandonou de novo, inacreditavelmente, de novo, o Hamilton liderando a corrida, o carro quebra. Então, o Hamilton, ele tinha largado na pole e o Kimi tinha largado em quarto, mas o Kimi pulou na largada já para segundo, com o Alonso atrás dele. Então o que acontece? Quando o Hamilton quebra, o Kimi assume, e daí o engenheiro faz isso, faz aquilo, mas no fim das contas o Kimi fala, deixa comigo que eu sei o que fazer. Outra história dessa corrida é que o Vettel aconteceu a mesma coisa que o Hamilton em Barcelona, ou seja, ele classificou o carro em terceiro, no caso, não na pole, mas por um erro bobo ali do combustível ele perde a posição larga do final. E é uma das grandes corridas do Vettel, porque ele, mesmo acertando uma placa lá de DRS, estraga a asa do carro, tudo, ele consegue de último lugar chegar em terceiro. Que o Alonso fica muito chateado, porque o Alonso sabe que o Vettel vai largar em último, e ele fala, cara, eu vou chegar na frente, eu vou conseguir ir bem no campeonato. Mas o Vettel, dá para dizer que é aí que ele ganha o campeonato, porque ele consegue ir de último para terceiro lugar, e com isso o Alonso só tira 3 pontos, né? Então, de 13 pontos, a vantagem cai para 10. Mas o Vettel continua na frente por 10 pontos e faltam 2 corridas. Aí a gente vai para Austin, que é a vitória do Hamilton, né? O Vettel fez a pole, mas o Hamilton caçou ele na pista, né? No momento ali que o Vettel perde um mínimo tempo com o retardatário, o Vettel, né? O Hamilton dá o bote, passa na frente e consegue vencer com o Vettel colado no calcanhar dele. Foi uma vitória muito maiúscula do Hamilton. O Adrian Newey fala dessa corrida aqui no livro dele. Ele fala que o que aconteceu foi que o vento mudou de sábado para domingo. Daí com isso, naquelas curvas, quem conhece Austin sabe, né? Você tem a largada, aquele subidão, uma curva bem fechada, e daí tem uma sequência de curvas muito rápidas, que são imitando o complexo Maggots-Beckett de Silverstone. E o vento estava contra no sábado. Então eles regularam o carro para aquele vento. Só que o vento inverteu no domingo, isso segundo o livro aqui do Adrian Newey. E com isso, o vento, estando a favor, ele atrapalha muito a aerodinâmica do carro, né? Porque você tem menos velocidade do vento contra as asas. E o carro ficou balançando naquelas curvas ali. E é bem ali que o Hamilton acaba caçando o Vettel. Nessa corrida de Austin acontece uma coisa que é... eu lembro que no podcast eu toquei a marcha imperial para a Ferrari, a marcha de Star Wars. Pam, 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 pam. Por quê? O Alonso meteu o carro em nono no grid, ele ganha uma posição para oitavo no grid, só que é o lado sujo da pista. Então o que eles fazem? Eles quebram o lacre do câmbio do Felipe Massa de propósito,
que com isso o Massa é punido em 5 posições e o Alonso pula para 7º no grid. Sim, a Ferrari fez isso para quem não lembrava. Realmente, quem largou no lado par do grid largou pior, se isso serve de justificativa, e foi o primeiro pódio da história com os 3 campeões Hamilton, Vettel e Alonso. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem que eu não separei. Austin 2012 pódio. Vamos ver se acha fácil essa imagenzinha. Tem. Eles estavam com chapéu de cowboy, né? Então, primeira vez que esses 3 estão no pódio, né? Então, uma efeméride aí, né? Bem famosa, que é o Hamilton, Vettel e Alonso no pódio de Austin. Bom, e com isso, o que acontece no campeonato? O Vettel consegue chegar em 2º e o Alonso ainda rema para chegar em 3º, mas a vantagem, que estava em 10, volta para 13 pontos e a gente vai para a última corrida no Brasil. O que acontece no Brasil? Dobradinha da McLaren na primeira fila. O Alonso ele teria que vencer e esperar um milagre. O Vettel não podia ser mais do que 5º lugar. Então o Alonso, se ele vencesse, Vettel em 5º, Alonso campeão. Alonso em 2º, Vettel não podia ser melhor que 8º. Vocês vão ver que o Alonso chega em 2º lugar. Então, só que o Vettel consegue chegar em 6º. Então já dei o spoiler para vocês, o Vettel foi campeão em 2012, né? Então quase deu, porque o que acontece? O Vettel ele tem esse acidente aqui, né? O Newey, no livro dele, ele fala que o Webber, é a mesma coisa que o Vettel fala, né? Que o Webber espremeu ele na largada e o Vettel, em vez de fazer o S do Senna em segunda marcha, o Vettel tem que trazer para a primeira e ele sai muito mal, então, da curva do sol, é engolido pelo pelotão, né? Porque o Vettel no grid ele estava em 4º e o Alonso em 8º, então era só ele ficar na frente do Alonso. Mas tem essa catástrofe aí, que no S do Senna, desculpa, não é no S do Senna, na curva da descida do lago, o Bruno Senna e o Vettel batem forte, o Bruno Senna e o Pérez abandonam no ato, dá para ver aqui na imagem, o Pérez também sem a asa, e o Vettel miraculosamente sobrevive, né? O Adrian Newey fala aqui no livro, até eu vou usar a narração do Adrian Newey para essa corrida do Brasil. Então a partir de agora eu estou lendo. Deixa eu botar esse negócio aqui, ó. A partir daqui eu vou ler mais ou menos contando a partir do livro do Adrian Newey, né? Ele não gostou nada do Bruno Senna, né? Ele fala que Bruno Senna na Williams fez uma manobra ridícula no Sebastian Vettel, atravessando a pista e acertando a lateral. Não é muito fácil, porque o Vettel estava nitidamente no ponto cego do Bruno Senna, né? Agora é fácil falar também, quando você está ali, né? Mas o Vettel também tem essa fama de não ser aquela maravilha no tráfego, né, em combate. Mas o que acontece é que o Vettel vê o mundo ao contrário, né? Ele fica ao contrário, ele tem que... Felizmente o carro não morre, né? O Newey fala, graças a Deus o anti-stall entrou e o carro não morreu. Mas o Vettel tem que dar um zerinho e ir lutando. E isso com o carro muito danificado, que arrancou, ó, tem um pedaço do escapamento aparecendo, uns tubos aqui, um pedaço do assoalho. Então o que o Adrian Newey fala? O carro estava muito danificado. Será que a gente devia tirar ele da corrida por falta de segurança, né? Aí o ajudante do Adrian Newey tira uma foto. Por que sumiu aqui? Ah, tá aqui. O ajudante do Adrian Newey tira uma foto do escapamento quebrado e o Newey fica olhando. Isso tem na transmissão da TV, né? E mostra ali que, assim, embora as carenagens estivessem muito danificadas, parecia seguro. Mas muito mais preocupante, segundo o livro aqui do Adrian Newey, era o fato de que o cano do escapamento estava dobrado, quase tinha amassado muito, né, o cano do escapamento. Então isso poderia ter 2 efeitos. Primeiro, você perde potência do motor, e segundo, que poderia colocar o carro, tocar fogo no carro, e aí pronto, ia abandonar na hora, né? Então esse foi o grande drama. Então o Adrian Newey fala que ele já não tinha muita unha, mas ele comeu quase até cutículas unha nessa corrida, né? Então, mas não tinha nada que a gente pudesse fazer, diz o Adrian Newey no livro dele. Não era inseguro, a gente tinha a opção que se pegasse fogo ele descia do carro e não tinha nada que ia explodir de uma hora para outra. Então não tinha nada que a gente pudesse fazer. Então a gente manteve o Sebastian Vettel na pista. Lembrando que o Alonso
se chegasse em segundo, o Vettel tinha que chegar mais do que oitavo lugar, né? Sétimo para frente. Faltando 13 voltas, o Vettel, pelas estratégias lá, ele estava em segundo lugar e ele tinha o Schumacher na frente dele, que também ainda não tinha parado. E olha só que interessante que o Adrian Newey escreve no livro. Ele fala: eu tenho que admitir que tanto o Christian Horner como eu ficamos muito preocupados. Ai minha nossa, Michael Schumacher vai fazer o carro dele muito largo e vai atrapalhar o Sebastian Vettel nessa recuperação dele na pista. Porque o Vettel não tinha parado ainda, nem o Schumacher. Mas, por que isso? Porque o Michael Schumacher era o velho inimigo, né, para o Adrian Newey, né? O Adrian Newey, ele enfrentou o Schumacher estando na Williams, enfrentou o Schumacher estando na McLaren. Mas, acredite se quiser, foi exatamente o contrário. O Michael Schumacher foi um cavalheiro e meio que abriu para o Sebastian Vettel passar. Ele claramente não queria atrapalhar as chances do Sebastian Vettel nas suas tentativas de ganhar. Enquanto isso, diz o Adrian Newey no livro dele, lá na frente, o Nico Hülkenberg estava indo muito bem, mas ele perde o controle do carro e elimina o Hamilton da corrida. E o Alonso, que estava em quarto, pula para segundo. Então o Hulk estava em segundo e o Hamilton em primeiro. O Hulk não abandona, mas ele vai parar lá em quinto, por aí. Então o Alonso, que estava em quarto, foi elevado a segundo. E a gente começa a fazer contas lá no pit wall. A gente podia terminar com o Sebastian em sexto e o Alonso em segundo, que é o que estava acontecendo, ia ser o suficiente para o Sebastian ser campeão por 3 pontos. Mas, se o Button, prestem atenção, lembra que eu falei, se o Button tivesse um problema, batesse, o Alonso ia ganhar. E daí o Vettel tinha que chegar pelo menos em quarto. Então veja quão perto o Alonso chegou. Daí eles ficaram, o Adrian Newey e Christian Horner, olhando mais para o Button do que para o resto, torcendo, pelo amor de Deus, Button, não aconteça nada com você, porque se o Alonso ganhar essa corrida, ele é campeão. E a gente olhava para o Alonso, e olhava para o Sebastian Vettel, e olhava para o Button, e ainda torcendo para não pegar fogo no carro do Vettel. Então que ele fala que ele comeu a unha dele até o final, e quando cruzou, eles acabaram ganhando, né, o campeonato. Eles já tinham sido campeões de construtores na corrida anterior, então acaba sendo aí muito feliz. Daí ele fala que eles já iam pegar o avião, então não teve festa no Brasil, que ele tomou 4 caipirinhas no aeroporto, indo pro Brasil, né? Ou no hotel, esperando para ir para o aeroporto, né? Então foi a comemoração do Adrian Newey, segundo o livro dele aqui. Então é isso, meus amigos. Esse aqui é o famoso ano de 2012 que tanta gente sempre falou, né? Que a gente também esperava muito falar. 5 equipes diferentes vencendo, 6 equipes diferentes vencendo, e 7 pilotos diferentes nas 7 primeiras corridas, decidido nas últimas voltas da última corrida, num grande prêmio clássico, dramático, né? Até eu escrevi alguma coisa aqui no meu roteiro do Brasil, que o Hulk fez uma corrida sensacional, disputou palmo a palmo, né, com as McLarens do Hamilton e do Button, mas acabou eliminando o Hamilton, e o próprio Hulk terminou a corrida em quinto. Não deixa de ser a maldição do pódio, né, que aconteceu com ele no Grande Prêmio da Alemanha do ano passado, de 2019, se você não estiver vendo em 2020. E o Button, como sempre, exímio, né, nessas pistas com o clima instável, né, chove não molha. Ele foi chamado em um momento para a McLaren para colocar pneu intermediário e ele fala: "It's not raining", né, não está chovendo. Então, né, o Button sempre com uma sensibilidade, uma inteligência muito grande nesses momentos, e que ele mereceu essa vitória dele aí. E foi uma vitória que salvou o Vettel, porque se acontecesse alguma coisa com o Button, o Vettel teria que sexto não bastaria para o Vettel, né? Então o campeonato acabou terminando com o Vettel campeão por 3 pontos, 281 a 278. E você, estava lá, não? E como que você assistiu essa corrida? Vão contando aí para nós as lembranças, né? Como a gente está chegando em temporadas mais recentes, as memórias são um pouco mais fortes, assim, para vocês contarem o que vocês sentiram. Vocês torceram para o Alonso, torceram contra, torceram para o Vettel. O que vocês acharam do Hamilton ir para a Mercedes naquela época? Vocês acharam que ia ser uma roubada ou que era uma boa? Contem aí para nós. Vamos ver quem que veio até o final do vídeo para responder essas perguntas aí nos comentários. Beleza, meus amigos? Então, a gente continua aí a nossa jornada pelas temporadas. Aí nos próximos vídeos a gente tem outros assuntos aí, outras séries correndo também. Beleza? Um abração para todo mundo e até lá.